A gente falou muito sobre esse negócio de show para mulher, show de mulher. E no meio do nosso ramo agora, nunca se falou tanto sobre a mulher na comédia como agora. Você tá por dentro né? Discussões sobre assédio, discussões. A Mel teve aqui, falou uma coisa maravilhosa. Eu vou repetir de novo. Eu já repeti umas 2, 3 vezes. Eu nunca tinha pensado no que a Mel falou. Ela falou: eu quero encontrar com a Cris, quero encontrar com as minhas amigas, e vocês só colocam a porra de uma comediante no flyer. Nunca tem 2 ou 3. E eu pensei, é verdade. A gente pensa, vamos colocar a Cris? A gente nunca pensa, vamos colocar 2 mulheres, é sempre uma. E isso mudou minha cabeça. Porque vocês acabam não se encontrando como a gente encontra com os amigos. E não tem mesmo. Não é louco? Mas isso agora está mudando. Porque eu já sei isso e muita gente assistiu esse vídeo. Sim. Quais outras coisas que, como mulher, você sente que é diferente ou não tem? Pra mim, nunca senti nada diferente. Porque eu achei sempre, na minha opinião, a gente já comentou sobre isso, que o ambiente do stand-up sempre foi muito inclusivo. Sim, né? muito. É muito. Gay, é mulher, é negro. O ambiente da comédia de maneira geral, né? Mas a gente fala do stand-up porque é o que a gente vive. Sim. Os camarins sempre foram muito legais. Sim. E nunca teve, você não vamos chamar... Pelo contrário, foi muito legal. E hoje em dia eu vejo que as pessoas meio que estão separando, falam, tem que colocar mais isso, mais aquilo, sendo que a gente sempre priorizou ser engraçado ou não. O talento. O que você acha disso? Tenta fazer um panorama de antes pra cá. O que você acha que está acontecendo agora? Então, na verdade, eu acho que com uma mudança externa da comédia, né? Alheia à comédia? Alheia à comédia, de uma briga por lugar de maneira geral no mundo, se chegou na comédia de maneira errada. Por que eu digo isso? Porque tem uma briga que me irrita profundamente, que é assim: marcou um festival de 30 pessoas, tinha 5 mulheres. Mas por que tem que ter mais? Por que tem que... Uma coisa é pode ter, pode. O que não entra na minha cabeça é o tem que ter. Por que tem que ter? Por que a gente tem que ter um número X de mulher ou de homem ou do que quer que seja? Porque, assim, primeiro, se a gente for falar matematicamente, em representatividade, 5 mulheres é muito mais para as mulheres do stand-up do que os outros 25 homens para os homens do stand-up. Porque a gente tem 1000 caras fazendo stand-up no Brasil e tem 40 mulheres no máximo, se contar todas. Fazendo pra valer, né? É isso, entendeu? E se você levar como profissão, eu quero dizer, quem se sustenta disso, não tem 10, entendeu? Então, assim, digo que não tem outra coisa, é humorista, ponto, entendeu? Então para começo de conversa, proporcionalmente, essa conta já não bate. Porque já tem muito mais mulher do que teria se a gente fizer uma regrinha de 3 ali, tá? A outra coisa é que, assim, como é que você quer um número? Como é que você quer metade de um número que não existe? De novo, vou explicar. A comédia não é o STF que entra, entendeu? Não é a Câmara dos Deputados. Tem que ter representatividade. Não. Que assim, a gente tem 500 e... Quantos deputados a gente tem? 524, acho que é. 514? Enfim, a gente tem 514 deputados. Então, se você quiser brigar para ter metade de mulher, tudo bem. Porque você tem um número, 514. Como é que a gente briga pra ter metade de uma coisa que não tem número, meu inferno? Não tem número de humorista. Se 200 milhões de brasileiros quiserem ser humoristas, eles serão. Sabe por que não tem mais mulher? Porque não querem. Elas não querem. Porque se elas quiserem, elas serão. Sabe o que impede uma mulher de começar a ser... Nada dentro da comédia. Ela pode impedir... O marido, o filho, o trabalho, sei lá. Ela mesma, a família, a religião, qualquer outra coisa. Mas assim, não tem número. Como é que você tá querendo metade de uma coisa que não tem número? Eu vou dar um exemplo pra você. Em Porto Alegre, uma vez, fizeram enfim, vai me fugir aqui o nome. Uma vereadora fez um projeto de lei obrigando a ter 25% de motoristas mulheres no Uber. Tá? Só que o Uber não tem número. O Uber, ele não tem quantidade. Flutuação. Você quer ser motorista de Uber? Você é motorista de Uber. Você se cadastra. O Uber, obviamente, tem a aprovação do Uber, mas o que eu digo é assim, não é que o Uber chega e fala, olha, em São Paulo teremos 5 mil. Não. Você quer. O número flutua, tem menos, tem mais. É isso. Mas você pode ser, não tem um número, entendeu? Ela estipulou 25% de nada, porque esse número não existe. Então, o que aconteceu? Não deu 15 dias e a Uber, em Porto Alegre, bloqueou
cadastro de novos motoristas Uber, porque eles não tinham mulheres suficientes querendo ser motorista Uber para dar porcentagem. Para dar porcentagem. E eles não podiam, porque a lei impedia. Enfim, aí brigou, e isso caiu. Mas o que eu quero dizer é que é essa mesma briga. Por isso que na minha cabeça... Burro, é um pensamento pequeno, né? Porque aí você tá querendo... Então, assim, tem que ter metade de mulher. Tá bom, a gente tá falando de quê? Do que a gente tá falando? Porque é difícil você querer metade de uma coisa que não tem número. E isso me irrita demais. Mas porque... é a mesma coisa que falar assim, tem muita enfermeira que é mulher. Vamos colocar metade é mulher e metade homem? Tem que ver se os homens estão afim de ser enfermeiros. É isso que eu falo. Eu falo aeromoça. Assim, olha... Tem pouco homem de aeromoça, de comissário. Como chama quando é homem? Comissário. Comissário, né? Moço mesmo. Moço, aeromoço, sei lá. Tem que ver se os caras estão afim também. Então, assim, ó, eu tive esse papo com a Renata Said outro dia, porque ela tava me falando assim, o futebol feminino tem menos incentivo. Aí eu falei, ok, mas assim, o futebol... Ele é uma coisa que os caras gostam. Os meninos começam a jogar futebol porque gostam. E aí, dos 1000 meninos de um bairro que jogam futebol, tanto passa, até chegar num Neymar da vida, Exatamente. Entendeu? Você não vai ter muitas mulheres fudidas no futebol, porque você não tem muitas mulheres querendo serem fudidas no futebol. Mas, nos Estados Unidos é o contrário. Tem muito mais mulher que joga futebol do que homem. Então, porque elas são incentivadas na escola e tudo mais. Tudo bem. Não quer dizer que o futebol feminino seja mais forte. Eu não sei essa informação. Não, então, mas aí o que eu quero dizer com isso é assim, a gente não tem aqui, hoje, se falarem pra você, ô Vilela, vamos bater uma bolinha? Você vai amarradão. Vilela, vamos assistir um jogo? Você vai amarradão. Eu não. Então, a minha pergunta é, quantas mulheres hoje estão interessadas em assistir? Estão interessadas em praticar, estão interessadas... Eu vi uma entrevista uma vez de uma menina que a repórter falava para ela assim... Ela estava reclamando porque tinha pouca mulher no curso de exatas, na faculdade dela. Porque só tem homem no curso de exatas e porque é um absurdo, acho que era engenharia, sei lá. É um absurdo, tem que ter mais mulher, tem que ter mais mulher. Aí a repórter pergunta para ela assim, qual curso de exatas você faz? Ela, não, eu não tô no de exatas. A repórter fala, por quê? Ela falou, porque é chato. Então, entendeu? É isso. Como é que você quer brigar para que tenha mais mulher? As mulheres não querem. Sei lá, é a mesma coisa que falar, tem muito oriental, descendente oriental nas exatas. Tem que ter menos. Porra, mas assim, é uma opção. Aí eu volto à pergunta que você fez. O que está impedindo a mulher de entrar nesse curso? Alguém está impedindo? Porque na hora do vestibular lá, ninguém julga, buceta, mais 10 pontos no vestibular. Não. É prova, respondeu certo, passou no vestibular e entrou. Por que tem menos? Alguém está proibindo? Alguém está hostilizando? Não, é interesse. Só tem menos mulheres, sim. E eu acho muito engraçado, porque isso parece ser um grande problema. Quando a gente, assim, dentro de uma empresa, se você tem um funcionário que é muito bom de logística e você tem um funcionário que é muito bom de, sei lá, de venda, por que você vai botar o contrário? Por que você vai botar o de logística em venda e o de venda e logística? Para atrapalhar o seu trabalho? Então, assim, você... Isso para mim não é nem um assunto tão sensível, mas transformam como se fosse. Mas assim, simples. O homem, fisicamente, é mais forte que a mulher. Ponto. Indiscutível. Esqueleto, músculo, é outra formação biológica. Testosterona. E aqui eu tô deixando de lado qualquer orientação sexual, tá? Eu tô falando biologicamente, o corpo do homem tem uma formação mais forte que a mulher. Aí vocês vão falar, mas mulher que treina. Sim, uma mulher que treina e um homem que treina, ela vai apanhar do homem que treina, caralho. Eu tô falando duas pessoas equiparando situação. Sim. 2 sedentários, a mulher vai apanhar do cara, entendeu? Mas aí, então assim, você tem um homem, vamos supor, a gente tá viajando, a gente vai fazer um show, pegamos o carro, estamos numa estrada viajando. Solta o botão da tua camisa e estoura o pneu do meu carro. Por que eu vou deixar você 3 horas tentando costurar o botão da camisa e eu 3 horas tentando trocar o pneu do carro, se a gente pode só trocar? Cris, você faz isso aqui que eu não sei muito bem fazer? Vilela, você troca o pneu aqui que você troca em 10 minutos? Por que a gente vai brigar para fazer a outra coisa se eu tenho uma aptidão tão clara e evidente? Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: as mulheres não vieram ao mundo para fazer o que os homens são capazes de fazer. As mulheres vieram para fazer o que os homens não são capazes de fazer. Então, a gente precisa parar de ver como demérito as aptidões femininas. É só isso. É vista como demérito. E esse é o problema. Eu acho que não é a questão de a gente fazer e brigar para fazer o que... Não, é só tipo, o que eu sei fazer é mérito. Ou talvez valorizar essas profissões que são prioritariamente femininas. É isso. Como professor, que tem mais mulher. Nem sei hoje em dia, mas na minha época era mais mulheres.
A educação, o ensino Enfermeira, fundamental é imensa maioria. Enfermeiros, É né? imensa maioria. Tem mais mulher, aeromoça e tal. É só ter uma remuneração melhor. Mas em relação à comédia, vamos Tá bom. Sim, esclarecer isso. viajei muito. Não, eu achei perfeito. Só trouxe pra comédia de novo porque você colocou o exemplo e agora vamos aplicar pra comédia. Você diz no sentido do assédio, do espaço ou do quê? De tudo. Qual? Primeiro, dessa dificuldade que algumas mulheres estão relatando de que o cara... Eu tô falando de exceções. Sim. E algumas pessoas falam que isso é regra e eu não concordo. Mas que para a mulher conseguir alguma coisa, necessariamente o cara tá pedindo alguma coisa em troca ou deixa claro que Não se... Não é. Você Comigo nunca foi. Nunca passou? Comigo nunca foi. Então, Alguém assim, Cris... ou eu sou muito horrorosa, tenho teta pequena e a bunda caída. Ou você é muito com... lerda e não entendeu as cantadas. Ou eu sou muito competente. E nunca precisei disso. Então, Exatamente. assim, por onde você tá querendo chegar? Não quer dizer que algumas mulheres não possam ter sido assediadas, é outra coisa. Isso é outra... Exatamente. Exatamente. Né? Duas situações completamente Porque a diferentes. gente fala assim, dá a impressão que... mas nenhuma mulher... Claro que... Não, acontece. É claro que acontece. Mas a grande questão é que, assim... Vamos lá. Volta 2 casilhas. Existe hoje uma pressa de quem chega de estar no topo. Quando a gente começou, a gente fazia isso porque era legal, porque era gostoso, porque era bacana, porque a gente, depois do show, saía comer um hambúrguer. Era gostoso. Você tinha outro trabalho, eu tinha outro trabalho. Eu lembro que eu vinha para São Paulo fazer show e voltava porque eu tinha aula para dar cedo no dia seguinte. Então era gostoso fazer. Isso foi virando uma profissão e foi sustentando a gente aos poucos. Eu demorei 5, 6 anos para fazer um festival. Hoje chegam pessoas, e aí eu tô falando pessoas, homem, mulher independente, que tá há 2 anos da comédia, lança solo e tá puto porque não foi chamado pro festival. Calma, gato. Quer sentar na janelinha. Segura a periquita aí. Calma. Tem gente que tá há 6 anos ralando nesse negócio. Então, assim, tá brigando por um espaço que ela não esperou ter mérito para ter aquele espaço. Calma. Segura aí, vai ralar, vai escrever, vai jogar fora, vai fazer 1, 2, 3 shows diferentes, até você ser chamado, porque uma hora vai. Se o seu show for bom, com certeza. Uma hora vai. O que não dá é pra você estabelecer que, assim, tem que ter, entendeu? Porque quando falam pra mim assim, porque mulher é mais difícil, pra mim eu sempre achei mais fácil. E vou te falar por quê. Quando o Diogo... Mas o que falam, é mais difícil o quê? Com mulher é mais difícil o quê? Ter espaço, ser chamada, entendeu? Aí eu vou dizer uma coisa que eu e a Mel, a gente já falou sobre isso. Quando eu comecei a fazer Risorama, foi praticamente junto com a Mel, a gente sabia que um ano era eu, um ano era ela. E vocês estavam no começo. Então, mas o que eu quero dizer é assim, a gente tinha essa certeza. Porque um ano era eu... Era praticamente uma cota, né? Tipo, vamos chamar a mulher. Putz, quem tá fazendo? Assim, a Mel ou a Cris, mas né? O que eu quero dizer é o seguinte, o João Vale começou junto comigo, ele nunca fez Risorama. Então, assim, é mais difícil pra mulher? Não, e com certeza você fez mais Risorama do que eu, com certeza. Exato! Porque tinha menos. Então, quando você tem menos, você tem mais chance de rodar. Então, o que eu imagino hoje é assim, se todos os shows de São Paulo resolverem, ao mesmo tempo, botar uma mulher no elenco, todas têm show.